Bem-vindos, então, à sessão Learn and Sharing. Lembrando que essa é uma iniciativa da International Alliance of Academies of Childhood Disability, que é uma aliança internacional das academias relacionadas às deficiências da infância. Esse é um evento de comemoração do Dia Mundial da Paralisia Cerebral, que nesse ano acontece em vários países, é uma programação de 24 horas e a gente fica muito feliz da nossa casa estar sediando esse evento esse ano. Então, eu já peço, né, já agradeço de antemão a toda a estrutura da nossa casa para a gente poder fazer esse evento de forma que alcance mais e mais pessoas. Antes de começar, eu queria apresentar os nossos participantes desse evento, né, os nossos convidados. A gente se preocupou em trazer indivíduos com paralisia cerebral, familiares de crianças e adolescentes com paralisia cerebral, principalmente aqueles que a gente teve o contato e a oportunidade de conhecer um pouquinho da dinâmica ao longo desse período da pandemia. Gostaria que as pessoas começassem a se apresentar, começando então aqui com Marina. Boa tarde, meu nome é Marina Dantas, eu sou mãe de 3 crianças, hoje o Gabriel tem 11 anos, ele tem paralisia cerebral, a Maria Rita de 9 anos e a Maria Cecília de 4. Estou muito feliz de estar compartilhando aqui. Olá, pessoal, eu sou a Marina, sou uma das fundadoras da nossa casa, ao lado do Rafael e da Beatriz, que está ali nos ajudando muito nos bastidores. E estamos muito felizes, né, desse momento, desse dia tão simbólico, no Dia Mundial da Paralisia Cerebral, no evento do IACD. E estamos muito felizes com o primeiro podcast da nossa casa. Então, obrigada a todos, né, que estão nos acompanhando e a cada um de vocês que aceitaram estar conosco aqui hoje. Eu sou o Rafael Bonfim, sou um dos fundadores do Instituto Nossa Casa. Para a gente também é um prazer sediar esse evento aqui para vocês e com vocês. Eu sou consultor de diversidade e inclusão, sou professor da Conquer de gestão da diversidade e sou conselheiro sênior do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial pela FIEP do Paraná. Vanessa, por favor. Eu sou Vanessa, oi, né? Eu sou Vanessa, Vanessa Medeiros, e eu sou mãe da Isadora, que tem 13 anos, ela tem paralisia cerebral, e mãe do Pedro, de 6 anos. E está sendo um prazer fazer parte desse momento tão especial, né, que é o dia de hoje. Temos nossas convidadas à distância, por favor, Egmar. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Egmar Longo, sou fisioterapeuta e é um prazer estar aqui comemorando com vocês, com a nossa casa, o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Raquel, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Raquel, sou terapeuta ocupacional, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFMG e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento tão especial com vocês. Ótimo. Bom, então todos nos conhecemos. Eu sou a Marina Brandão, uma super fã da nossa casa, sou professora da UFMG e super fã desse rolê. Vamos lá. Nesse ano, a gente está propondo, né, a IACD está propondo uma reflexão sobre o período da pandemia de Covid, que foi de muitos desafios para todos nós, com e sem deficiência, mas que também trouxe muito aprendizado para as pessoas com paralisia cerebral, para as famílias, para os clínicos, para os terapeutas, para os serviços e para os pesquisadores. E aí eu proponho a primeira discussão da gente relacionada a esses principais desafios e receios que foram vivenciados. Eu vou pedir a ajuda da Marina e da Vanessa para contar um pouquinho, né, do que elas observaram com relação a esses desafios e receios com seus filhos. Bom, eu gostaria de dizer que, assim, primeiro que você se vê em casa com 3 crianças, né? A minha caçula, na época, amamentava ainda, né? Aí, mais 2 aulas online, a minha filha do meio teve várias questões emocionais, porque é uma menina muito comunicativa, né? Então, assim, acho que todo mundo ficou muito sobrecarregado, né? A gente até numa situação de privilégio, de poder estar em casa, de poder estar acompanhando as crianças, mas sozinha, né? Acho que pela primeira vez que a gente teve que encarar isso sozinha, né? E, além disso, foi para mim uma pressão emocional muito grande
em relação às terapias, né? Porque desde que o Gabriel nasceu, ele nunca tinha ficado sem fisioterapia, ele nunca tinha ficado sem fono, ele nunca tinha ficado sem TO, né? Então, assim, eu tinha medo dele parar de comer por estar sem a sem a questão de motricidade oral, cirurgia ortopédica, a gente já vinha de um histórico de vivência, né, com cirurgia ortopédica, e eu acho que para toda a família de paralisia cerebral esse é um grande medo, né? Então, assim, de que consequências poderiam trazer para ele, né? E assim, foi uma pressão muito grande para a gente como família, como conciliar isso tudo, né? E dentro do que é humanamente possível também. Vanessa? Para mim também, né? Lá em casa foi um desafio grande, primeiro porque eu trabalho, né, no hospital, então eu trabalho na área de saúde e aí é bem complicado, Nossa, porque imagina a pressão, você levar isso para casa, né? O medo, a preocupação de você poder estar levando isso para casa, ainda mais a Isa sendo uma criança, né? Que a gente falava dessa questão do risco, né? Então, isso gerava um pouco mais preocupação. E a questão das terapias, que a Marina citou, e também a questão da escola. Me preocupou muito a questão da escola, porque eu falava como que uma criança, né, com paralisia cerebral, as dificuldades que surgem, né, já tem um desafio grande na sala de aula. E aí, em casa, como é que nós vamos fazer? Né? Então, foi, assim, bem preocupante, né? A gente passar por essa situação. Mas nós fomos, junto com, né, com um apoio, um suporte, a gente foi conseguindo buscar aí Possíveis soluções. as possíveis soluções, com certeza. Legal, legal. Eu acho que são esses desafios vivenciados, né? Nós vivemos todo esse receio com relação à privação e ao isolamento social como um todo, mas eu entendo essa sobrecarga adicional para as famílias no cuidado aos filhos, né? Com e sem deficiência, né? Então, eu acho que a gente tem que pontuar isso, assim, esse momento tão pesado que foi, principalmente para as famílias, darem conta de gerir essa rotina de cuidado com os seus filhos, né? Com e sem deficiência. Sim. Então, é legal a gente trazer isso. Pode falar, Mar. Não, e eu acho que ainda assim, são crianças com uma saúde algumas vezes mais frágil, com pneumonia, com várias questões, o que para muitas famílias foi uma pressão muito grande também, essa questão da proteção, né? De já ter histórico de internação, de saber o que é estar numa UTI. Então, assim, são realidades que para a gente, como pais de criança com deficiência, batam de uma forma maior, assim. Mais pesada. O medo, Isso. né? O medo e a fragilidade Sim, da sim. condição de saúde, das associações, né? E de reviver uma UTI, por exemplo, né? Eu tive muito medo disso. Legal. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Queria, né, chamar um pouquinho a Igmar para poder conversar disso para a gente, né? Com relação aos serviços, com relação à pesquisa, quais foram esses desafios? Eu acredito que um dos pontos que a gente mais observou, né, no início da pandemia, porque houve toda a necessidade de estruturação, até dos regimentos para permitir telereabilitação, a reorganização dos serviços, que não trabalhavam, por exemplo, com abordagens centradas na família. Então, a gente sentiu, especialmente considerando uma região de baixos recursos, que é justamente onde eu trabalho, que essas famílias elas se sentiram muito sozinhas, né? Sozinhas, porque muitas vezes a ida ao serviço era como se fosse, além
de uma possibilidade de cuidar dos seus filhos, os momentos de terapia, de conversar com outras famílias, né, de ser escutado, de compartilhar as suas necessidades. Então, essa perda, né, brusca desse acompanhamento, não só do cuidado, mas também de ser ouvido, né, de ser enxergado, a gente sentiu que foi muito forte, especialmente em regiões com poucos recursos. Eu não sei se vocês compartilham um pouco dessa vivência aí, vendo desde uma perspectiva de talvez um pouco mais recursos. Uhum. É legal que aí até a gente já faz essa costura com a Raquel, né, Raquel? Raquel, à época, trabalhava na Associação Mineira de Reabilitação, que também assistia crianças cujas famílias são de baixo nível socioeconômico. Então, de repente, a gente pode fazer esse bate-bola aí com a Raquel. Raquel, conta um pouquinho pra gente aquilo que foi vivenciado lá na MR também. Ok, acho que enquanto terapeuta ocupacional, né, da MR, centros de reabilitação para essas crianças e para as famílias, né, como que seria o acolhimento e como seria a dinâmica de atendimento. Um outro desafio enfrentado pela nossa instituição foi se programar para lidar com a possível sobrecarga que essas famílias iam enfrentar. E, na verdade, passaram a enfrentar, né? Vocês trouxeram esse relato de sobrecarga. Então, com isso, nós tivemos uma certa flexibilização na forma de oferecer os atendimentos, porque estava claro para nós, enquanto instituição, que as famílias estavam com muitas demandas, que incluíam, né, a própria rotina de cuidado das crianças e dos adolescentes, a rotina de trabalho com home office, né, do próprio cuidador, dos demais familiares, e também as tarefas escolares, né, essas questões educacionais da criança e do adolescente. E ressaltando que grande parte dessas atividades, elas estavam acontecendo também de forma remota. Então, tudo isso gerou uma certa sobrecarga. E aí a instituição ela se organizou para implementar um programa remoto, que foi o programa domiciliar, e, assim, acrescido desse momento, a gente lidava com um público de baixo nível socioeconômico, né, como a Marina também citou, que também implicou em outras questões, porque as famílias elas não tinham como se organizar para outros serviços, ou seja, contratar atendimentos particulares, e elas também tinham outras limitações, como, por exemplo, o acesso a serviços de internet de qualidade, que às vezes incluíam uma boa velocidade de conexão, uma qualidade de áudio, de imagem. Então, tudo isso a instituição teve que lidar e, de certa forma, se organizar para que esses atendimentos acontecessem em uma plataforma de videochamada, que tinha um tempo de duração, mas, ao mesmo tempo, esses atendimentos fossem efetivos, né? A gente conseguisse estabelecer uma boa comunicação e oferecer um bom suporte para a família nesse período. Legal, eu acho que aí vocês duas, né, trazem essas realidades de diferentes partes do país que vivenciaram dificuldades que foram semelhantes e acrescidas, né, às questões socioeconômicas envolvidas, junto com a sobrecarga, o receio e toda a mudança de dinâmica que foi reportado por vocês, né, mães. Queria saber um pouquinho da Marina, né, da Mar. Como que, né, quais foram os desafios para o Instituto Nossa Casa, enquanto a organização de tradução do conhecimento? Sim. Então, o desafio inicial foi relacionado a alguns eventos presenciais que já estavam fechados naquele momento, como o Congresso Internacional de Paralisia Cerebral, né? Isso nos assustou, porque envolve aí, né, um impacto financeiro para o Instituto, mas nada comparado aos desafios que vocês estão trazendo aqui, né? A nossa casa ela já surgiu no ambiente virtual, então isso nos traz e nos trouxe naquele momento possibilidades também, né? E aí nós enfrentamos desafios em pensar em quais ações poderiam minimizar esse desamparo sentido ali, né? Tanto pelas famílias quanto por profissionais que estavam envolvidos. A gente recebia nesse momento várias mensagens, vários directs. E aí houve uma mobilização do nosso time para pensarmos em ações que poderiam, de alguma forma, ajudar, auxiliar, né, por meio da internet, das nossas ações, essa questão. Como a Raquel trouxe, uma barreira existente desde sempre é a questão relacionada ao acesso à internet e como alcançar, como fazer alguma informação que pode ser importante para determinada família, como ampliar esse alcance, né, com as barreiras existentes aí na nossa realidade.
Mas a gente vai falar, né, depois sobre algumas possibilidades, mas para o Instituto, acho que nós tivemos possibilidades, né? Não tantos desafios. Rafa, para fechar essa rodada, sempre de forma brilhante. Vamos lá. Foi muito interessante ouvir o que vocês trouxeram, porque para mim foi um imenso cheque dos meus privilégios, que eu acho super interessante a gente periodicamente reconhecer esses privilégios, né? Eu, em essência, sou um profissional de RH. E durante a pandemia eu estava conectado a uma organização que conseguiu manter um modelo de negócio muito bem remotamente, completamente remoto. Então, meu emprego estava assegurado, com salário, benefícios, etc, etc. E aí, ouvindo o depoimento de vocês, eu me dei conta que durante esse período, o meu desafio era olhar para as pessoas como vocês, enquanto profissionais, para que vocês conseguissem continuar a desempenhar a função de vocês com a saúde mental em dia, com engajamento, etc, etc, que foi muito desafiador. Só que era algo conectado à empresa onde eu estava. E foi legal também ouvir o contexto das crianças, porque eu não sou mais criança, né? Eu tenho paralisia cerebral faz um tempo. Eu tenho paralisia cerebral e eu fiz 40 agora em agosto. Então eu acho que a hora que eu penso nos meus desafios, que tem conexão com isolamento, eu moro sozinho, coisas mais da minha própria saúde mental, eu me dou conta que tudo que eu trouxer para a mesa não tem nada a ver com a APC mais, porque eu deixei de ter a reabilitação próxima a mim tem muito tempo por questões variadas. E foi interessante que eu tive a oportunidade de ouvir outros depoimentos de outras pessoas adultas com outras limitações, com vieses diferentes, pessoas que se sentiram isoladas, mas percebiam que elas já estavam isoladas desde sempre, que elas não eram convidadas, não eram chamadas, não socializavam, e a pandemia não mudou muito. Ou pessoas que precisavam e precisam do apoio de gente próxima para locomoção, e envolve contato. E durante a pandemia, principalmente nos primeiros meses, isso foi meio que afastado. Não, eu não quero encostar em você. Tem distanciamento social. Então, o ir e vir dessas pessoas pode ter ficado prejudicado também. Mas do meu lado foi muito mais uma questão individual, de isolamento. Né, ontem, sobre a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência. Você pode dar um panorama para a gente do que aconteceu nesse período, que eu acho que também é um desafio que a gente precisa pontuar? Acho que independente de qualquer coisa, a empregabilidade da pessoa com deficiência sempre foi e ainda vai ser um grande desafio para o Brasil. Quando eu penso na nossa cultura, a cultura de organização e tal, é muito complexo. E durante a pandemia a gente teve 2 movimentos muito importantes. O primeiro deles foi uma queda da empregabilidade da pessoa com deficiência por um movimento de desligamentos. Eu tive um número expressivo de desligamentos de colegas com deficiência. E aí eu tive também um decreto que teve um prazo de validade estabelecido que determinou que nenhuma pessoa com deficiência poderia ser desligada durante a pandemia sem justa causa. Só que esse decreto ele durou até dezembro de 2020. Durante o período de validade, teve uma segurada que tem pontos bons e pontos ruins. O ponto bom é que a gente conseguiu segurar esse movimento de desligamento. O ponto negativo é que você joga um estigma em cima daquele profissional. E depois que o decreto foi relaxado, que ele não foi renovado, as empresas voltaram a desligar pessoas e voltaram a desligar profissionais com deficiência. E a retomada da empregabilidade desse público não está no mesmo pé que a gente tinha pré-pandemia. Ainda não voltou num ritmo interessante por uma série de questões. Acho que os modelos de gestão mudaram muito, mas um público que já era marginalizado perante o emprego continua sendo, e a gente ainda não tem um cenário novo de boas práticas em relação a isso. Tem algumas esperanças, mas não é geral. Entendi. Eu acho que é legal da gente fazer esse panorama, né? Desde a criança, desde a mãe, desde quem também estava com seus filhos na UTI neonatal, tendo filhos, né? Recebendo o diagnóstico de uma criança com paralisia cerebral.
a questão dos serviços e dos terapeutas, que eu acho que Raquel e Egmar, né, foi uma escolha muito feliz de estar trazendo essa combinação, de trazer esses desafios também para os serviços. Nós também estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, né? Eu, enquanto professora, eu, enquanto colaboradora, e pensando em estratégias, isso foi muito forte, né? E bateu E sem muito saber em mim. quanto tempo duraria, né? E sem exato. uma Sem saber perspectiva como- de até quando. É. E eu vivenciava com o meu filho, né? E aí eu queria trazer esse relato, que eu vivenciava com o meu filho as demandas da escola dele, que estava no período de alfabetização, e, ao mesmo tempo, em contato com a MR, porque a gente já faz projetos lá, eu ficava pensando, se eu, nesse lugar de privilégio, que estou aqui dentro de casa, podendo cuidar do meu filho, imagina a sobrecarga de uma família Que está que trabalhando. está trabalhando, que às vezes não pode deixar de trabalhar, ou que está dentro de casa com uma insegurança de será que vai ter o que comer na semana que vem? E eu ficava pensando assim, e será que os serviços de reabilitação eles vão ser mais um peso, mais uma sobrecarga para essas famílias? A gente não pode fazer isso. Então, isso tocou muito em mim. Na experiência do meu filho, de uma criança típica, pensar em como... E aí eu comecei a pensar o quanto que a gente, que é terapeuta, passa exercícios, atividades, tarefas. E quando eu vi a escola fazendo isso comigo, eu pirei na batatinha. Ah, olha só. Pirei na batatinha. Não, mas Que maldade! É. Que maldade! Cometer Assim, que desumano orientações. que foi o cometer orientações. Cometendo orientações. Que desumano que é isso. E eu comecei a pensar muito nisso. Isso me tocou muito, porque para mim foi muito difícil. E aí, na hora que eu comecei a perceber, eu falei assim, e o que a gente está fazendo com essas famílias? E a culpa, né, de não dar conta, né? A culpa de não dar conta, do atender, do ter que fazer isso, do que fazer aquilo. Mais uma vez falando de um lugar de privilégio, Sim. né? De poder estar em casa. E uma coisa que eu acho que vocês devem ter pensado muito também, de todos os lados, né? A incerteza do depois também deve ter envolvido. Será que a gente vai conseguir retomar as atividades, os atendimentos, dos dois lados, né? Sim. Será que a criança vai querer voltar? Os dois lados pensando a mesma coisa, né? Vai ter de novo? Vai continuar ou não vai? Vai ter uma quebra? Que quebra essa é essa, era- né? Pode falar. Essa era a Fá. pergunta da Isadora todos os dias. Quando que eu vou voltar para terapia, mamãe? Porque era tudo muito instável, né? A gente não sabia. Então, ela perguntava toda hora. E principalmente em relação à escola também, né? Porque era tudo muito difícil, aquela questão estar sentada ali na cadeira, né, do quarto sozinha, né? Porque nós somos muito aquela questão menos câmeras, né? Aquela coisa de a gente nunca foi muito tecnológico, sabe? A gente foi mais aquela questão de abraço e tudo mais, de estar junto. E isso foi muito para a Isa, foi muito difícil para todos, né? Mas ela sentiu muito isso e ela me questionava todos os dias, quando que eu vou voltar? Né? E a gente nunca tinha a resposta certa, né? É surreal esse momento aqui. Eu acho que é de uma coisa, porque a gente viveu, e alguns de nós vivemos isso muito próximos, né? Eu digo que a nossa casa me salvou na pandemia. Isso precisa ficar registrado. De verdade. Obrigada. Mas da gente pensar será que isso um dia vai acabar? Hoje a gente vendo a equipe gravando com a gente, falando, nossa, a gente pode se ver sem máscara, a gente pode, né? Que aprendizado. Então vamos lá, vamos para os aprendizados. Boa. Que aprendizados, que possibilidades a gente aprendeu até para a gente poder pensar nas ações do presente e as ações do futuro, né? O que, se tiver alguma coisa de boa nessa história, o que a gente aprendeu? E aí eu começo sempre com vocês, mães. Bom, eu vou pegar até um gancho aqui do que o Rafa falou, da questão de que algumas pessoas com paralisia cerebral falaram que sempre tiveram isoladas, né? Isso foi uma questão que eu observei na minha casa em relação à aula online, por exemplo, né? Então, assim, a minha filha do meio, desesperada, levantando a mão, gritando, e a professora não ouvia, né? E o Gabriel
conseguindo lidar muito mais com isso, porque ele a vida toda teve que ser tolerante, né? Ele usa a comunicação alternativa, ele tem... tem os recursos dele, mas assim, não é todo mundo que entende, não é toda hora que ele consegue expressar o que ele quer, né? Então, assim, a minha filha do meio desesperada e o Gabriel de forma muito mais tranquila, porque eu acho que isso já é uma coisa que fazia parte da rotina dele, né? Então, o Rafael falou isso, eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Tem coisas que talvez até a gente, né, podia olhar como... nós fomos colocados em situação de igualdade, né? Então, as crianças na aula online puderam vivenciar um pouco do que o Gabriel vive, né? Interessante. E conta um pouquinho de como que foi o Gabi na aula online e a descoberta da Então, possibilidade de comunicação, que eu acho que essa é uma história... eu acho que assim, foi uma virada para a gente, a pandemia, em relação à percepção do cognitivo do Gabi, né? Não que a gente, como família, sempre acreditou muito nele, né? Mas, assim, por exemplo, ele não... Em terapia, ele não usava acionador, ele não aceitava usar acionador, né? E, com essas demandas com a minha filha, eu muitas vezes tinha que atender ela, além de estar amamentando, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha um vocalizador em casa, gravei, mãe, a hora que o Gabriel precisava de mim, eu combinei com ele, você aperta e me chama, né? Treino intensivo. Não, foi assim, ele viu função para aquilo. Eu não vou dizer que 100% das vezes ele me chamou, mas 90% das vezes ele me chamou. E muitas vezes eu combinei com o professor que caso precisasse, sei lá, mudar de sala de Zoom, alguma coisa, para ele me mandar um WhatsApp. Então eu estava sempre de olho no celular a hora que eu tinha que atender as meninas. E assim, às vezes o professor mandava, Marina, o Gabi está precisando lá. Aí eu ia lá na sala, eu via ele com a mãozinha tentando bater no acionador. Eu esperava, ele conseguia chamar. Então, assim, foi muito legal ver que, assim, ele talvez não quisesse usar um acionador num consultório. Ele era já uma criança de 9 para 10 anos, né? Então, assim, um acionador para um brinquedo que faz barulhinho, essas coisas, talvez para ele não fizesse sentido, né? Mas quando ele viu a função de que para ele participar da aula ele precisava me chamar, ele começou a usar e hoje ele usa 3 acionadores. A gente foi ampliando, né? Então, assim, foi uma descoberta assim, para a comunicação dele. A gente acabou descobrindo que ele estava alfabetizado, a gente começou a descobrir questões de matemática que ele já acompanhava a turma, né? E isso me engajou muito em ir atrás de comunicação alternativa para ele, e a questão de letramento, tudo. Então, assim, eu, na verdade, tenho a sensação que faltava alguém acreditar que era possível, sabe? Então, e você foi a pessoa que acreditou. Eu acho que a gente, mãe, sempre fica com essa sobrecarga. Mais uma pra mochilinha. Acreditar, a gente acredita. Mais um pezinho na mochilinha. A gente acredita porque a gente ama, né? E quando a gente ama, na verdade, assim, nem importa, né? O que vai conseguir, o que não vai conseguir. É verdade. Mas você vê o olhinho brilhante ali e a tentativa, você fala, gente, não é possível que só eu vejo isso. Que máximo. Legal. Que máximo. Essa Legal. história, eu acho que é uma história de um retrato do quanto que as famílias sabem quem são os seus filhos. Do tanto que nós, profissionais de reabilitação, precisamos entender que quem mais sabe da criança... E o tanto que criam rótulos, né, Marina? E o tanto que criam rótulos Então, e assim, presumem incapacidade, principalmente frente à gravidade. Então, não é porque ele é um nível GMFM 4, 5, que eu não vou dar oportunidade. Exatamente. Ele não vai fazer igual todo mundo, mas ele pode fazer. Por que Exatamente. não? Né? Vamos ver como ele pode fazer. Eu acho que esse que é o principal recado, né? Acho que a reabilitação deve muito para as famílias. Deve. Vá, conta um pouquinho então, da Isa, né? Que também vem com uma história de descoberta. A Marina tá contando e vai passando ali todo momento também que nós estivemos aí, né? Na pandemia. E esse tempo, né, da pandemia em casa assim, contribuiu muito pra gente, né? Ter mais tempo, né? Porque nós, como pais, eu como mãe, né? De uma criança com paralisia cerebral, no dia a dia, trabalho, escola, terapias, várias coisas num dia só, é muito corrido. E a gente aperta o play. Muitas vezes a gente aperta o botão, né, do automático e vai. Né? E na pandemia não, foi diferente, porque a gente tinha mais tempo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a deixar, né? Eu comecei a deixar mesmo e permitir que a Isa
fizesse as coisas, fizesse as atividades dela diária, a rotina mesmo dela diária. Então, mamãe, me leva no banheiro? Não, filha, vai. Você tem todo o tempo, vai no banheiro, né? Não tem correria. Não temos o que fazer. Não, Então, assim, não vai. Não temos o que fazer, Ai, mamãe, me ajuda. Não, filha, vai. Então, assim, várias experiências que a gente foi passando que foi sendo incrível. Por quê? Porque também tem essa questão da gente permitir. Porque se a gente não permite, né, a coisa não acontece. E nesse momento ter tempo, né, Van, que estava numa Isso. rotina totalmente diferenciada, porque às vezes a Isso. rotina, né, Não dá permite, certo de permitir. mas houve essa permissão, né? Então, a gente permitiu. E não é só simplesmente virar e falar assim, ai, vai lá e faz. Não, é você confiar, é você apoiar, você tá junto, ó, se você não conseguir, eu te ajudo, tá? Eu vou dar o suporte se você não conseguir, filha. Inclusive, eu até anotei um exemplo aqui de um dia à noite que nós estávamos dormindo e ela me chamou, mamãe, me ajuda. Aí eu falei, o que é? Eu quero ir ao banheiro. Eu falei, filha, vai. Se você precisar de alguma coisa, você me chama. Gente, foi incrível. Ela levantou, foi sozinha ao banheiro, fez todas as necessidades, voltou para a cama e eu fiquei só quietinha lá, esperando. Quando eu falei, bom, deixa eu ir lá dar uma olhada, né, para ver como é que estão as coisas. Ela já tinha deitado na cama e tinha dormido. Então, assim, Aí sabe eu e meu marido, nós sabe um ficamos, vinho champanhe. nós ficamos muito surpresos, porque nós falamos assim, olha só, né, olha o permitir, olha o deixar, né, que isso realmente aconteça. Né? Eu tô aqui pensando no impacto o impacto na autoestima dela. Nossa! Do conseguir, né? E aí foi isso. Isso deve ter dado uma força. Foi muito, porque daí a cada experiência que ela ia vivendo, ela ia se encorajando, ela ia ganhando força, né? E você via no rosto dela a alegria, né? O sorriso, mamãe, eu consegui. Filha, vamos lá, você vai conseguir mais coisas ainda, né? Eu acho que outra palavra importante também é o promover. É a gente promover também. Porque eu percebia que eu também tinha que promover alguns momentos, por exemplo, com amigos, sabe? Depois que passou essa questão, né? Mais melhorou pesada, essa questão da pandemia. Falava assim, vamos ver se a gente, de repente, um amiguinho, outro, a gente consegue ir, né? E fazer um momento dela poder comer sozinha com os amigos, né? Porque isso também a gente... vem a pergunta, nossa, como é que vai ser? A hora que ela estiver numa roda de amigos, como que ela vai comer sozinha? E a dificuldade dela era comer um lanche sozinha. Então, aí eu promovi esse momento e a gente foi até um lugar com a amiga e ela lá conversando, participando com os amigos, comendo, eu de longe, só de olho, comendo sozinha, não caiu uma alface. Eu falei, gente, olha que maravilhoso. Então, é permitir, né, e promover esses momentos para que eles possam realmente, a cada momento, se encorajando, ganhando força, se motivando e Muito legal. Muito sendo legal. maravilhoso para eles. Muito bom. Essas histórias são muito boas também para as coisas darem errado. Não, é sério, é fundamental quando não dá certo. E quando a pessoa tá sozinha e não dá certo. É importante porque ela sozinha vai conseguir aprender por que não deu certo e o que eu vou fazer diferente para não acontecer o que acabou de acontecer. Quando eu era criança e comecei a ir ao banheiro sozinho, eu caí no banheiro, eu cortei o queixo 2 vezes. Só que foi importante para eu saber por que eu cortei o queixo, o que aconteceu, onde que eu não me apoiei e o que eu tenho que mudar. E eu que falei o que precisava mudar, não foi minha mãe. Foi uma outra... Eu que notei o que tinha acontecido.
Então essas experiências são importantes, inclusive, para o erro. A promoção Para da a tentativa e tentativa erro, e né? erro da própria Muito bom. pessoa. Muito bom. Vou puxar um pouquinho para os serviços, né? Egmar, o que a gente pode pensar, né? De possibilidades. Eu acho que foi muito potente ouvir todos esses depoimentos, porque a gente vai se identificando em vários aspectos, né? Como mãe, como pesquisadora, como fisioterapeuta. Essa necessidade de se sensibilizar com o outro, né? Num momento difícil, onde a maioria das necessidades elas coincidiam, né? E eu vejo uma coisa que ficou muito forte, assim, como experiência e como aprendizado, é a importância dessa parceria com a família, não só, né, quando você falou, Marina, quando a gente se viu do outro lado, né, de estar também recebendo muitas demandas. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, que eu acho que cada um de nós viveu isso também. E aí, quando a gente começa a ter a família como parceiro dentro do serviço e também dentro do processo de planejar as pesquisas, considerando as necessidades deles, eu acho que assim foi um divisor de águas, assim, para mim, eu acho que para a minha trajetória e em termos de vislumbrar as experiências futuras. E um outro ponto que eu vi que foi também de muita sabedoria e de muita riqueza que a gente vivenciou, foi junto com essas famílias que foram nossos parceiros num projeto de pesquisa, poder capturar o cotidiano deles com fotografias que eles compartilhavam com a gente do dia a dia. E essas fotografias, elas falam por si mesmas, mas eles tinham também a oportunidade de trazer algumas reflexões desses processos do cotidiano e por exemplo, algumas experiências ricas que a gente aprendeu disso. As mães, elas começaram a valorizar, por exemplo, o brincar de uma forma diferente, porque eles conseguiam observar a criança brincando, o nível de envolvimento dessas crianças durante o brincar e as expressões de felicidades que elas emitiam durante aqueles momentos. E também, por exemplo, ao observar essas preferências de crianças que tinham estratégias diferentes de comunicação, mesmo que não fossem as tradicionais. E outras coisas, por exemplo, como as necessidades do lazer, né? Olhar para um portão, né? Tirar uma foto com aquele portão ali na frente e a criança querendo sair. E aí a família começa a pensar que o lazer, ele também é tão importante quanto sair para um serviço de fisioterapia. Eu acho que esses aprendizados, né, que a gente foi construindo junto com as famílias, não tem preço. Eu acho que eu vou levar para toda a minha vida, assim. E aí a gente trazer mesmo isso de estar mais próximos, estar mais sensível, estarmos mais sensíveis com as necessidades de cada contexto, né? Porque cada um é muito diferente. Muito legal. Raquel, se você puder contar para a gente um pouquinho, né, até o seu objeto de estudo. Ok. Eu acho que enquanto instituição que implementou um programa domiciliar remoto, nós tivemos como maior aprendizado a forma de reajustar, né, o modo com que as famílias acessavam os serviços de reabilitação. Nós tivemos a oportunidade de implementar um programa que foi individualizado, então cada família pôde apontar qual que era a sua urgência, qual que era a sua necessidade com relação ao cuidado dos filhos, né? Então as famílias elas levantavam demandas relacionadas aos cuidados pessoais, à mobilidade, às tarefas escolares, tarefas domésticas, o brincar, a comunicação e o lazer. Então, nesse momento que a família levantou as necessidades, nós nos deparamos e pensamos como nós vamos ajudar. E aí a decisão foi trabalhar um objetivo por vez, de não sobrecarregar as famílias. Então, nós elencamos a importância dessas atividades, qual que era a prioridade. E aí, nesse momento, os profissionais eles trabalhavam com sugestões dentro da rotina de cuidados da família.
né, dentro daquela necessidade para aquele momento. Né? E como resultado, né, e como aprendizado, nós constatamos um aumento no desempenho, na satisfação do desempenho dessas atividades que foram como prioridade, objetivo para o momento, né? E principalmente na perspectiva dos pais, dos cuidadores, né? Eles relatavam essa melhora, eles relatavam a satisfação com o desempenho dessas atividades, né? E aí, com isso, foi possível observar e, na verdade, observar, né, vivenciar a aproximação tanto dos profissionais e das famílias, para poder, né, dessa relação, para poder, de certa forma, voltar para o cuidado dentro de uma rotina, né, que significou uma aproximação de uma realidade e também das possibilidades que a família tinha naquele momento, né? Estreitando uma comunicação mais efetiva, principalmente pela questão de ser uma comunicação virtual, né, e fortalecer uma relação de confiança mesmo, de uma compreensão do contexto da rotina diária das famílias. Eu acho que isso foi o maior aprendizado para a gente. Eu acho que isso... eu participei desse projeto junto com eles e acabou virando um projeto de pesquisa. A ideia era justamente pensar em como assistir essas famílias. E eu acho que a gente precisou tirar a mão dos meninos para abrir os ouvidos. Uhum. A reabilitação teve que fazer esse esforço. Porque, na verdade, toda mãe quer levar o menino para brincar, toda mãe quer levar o menino para a escola, toda mãe quer ter tempo para ir para o parque, toda mãe quer que seu filho seja feliz e brinque com um colega. Mas eu acho que, às vezes, dentro da própria reabilitação, a gente se coloca como figura central na vida dessas pessoas e não pode faltar terapia, não pode deixar de fazer isso, não pode deixar de tal exercício, não podemos deixar. Então, quando a gente teve que segurar a nossa mão, né? Isso os terapeutas falaram muito, né? Nas casas, e entrar nas casas, e estar nas casas e virar e falar assim, como que eu fiz isso ao longo do tempo com essa família? Uhum. E não poder interferir pra gente virar e falar assim, dá certo. Porque aquela família tem uma unidade, aquela família tem uma forma de resolver problema que não necessariamente era o bonitinho, o técnico que a gente queria impor e que nunca deu certo. Então, eu acho que, nesse sentido, o aprendizado para os terapeutas, o aprendizado para mim, enquanto professora, até para ensinar para os meus alunos, que a gente seja terapeuta que ouça mais e mexa menos. Boa. A gente precisou ficar com a mão atada para poder ter que ouvir e ter que ver. Ver que esses meninos não moram nas nossas clínicas, nos nossos serviços. Que esses meninos, a prioridade maior desses meninos, e desculpem, dessas famílias, de vocês, né? Tá relacionado a viver. Não a ser sujeito a ser atendido o tempo todo. Então, isso, assim, esse para mim foi o maior aprendizado. Né, Raquel? A gente teve relatos das famílias e dos terapeutas falando. Eu achei que ia dar tudo errado porque eu não encostei no menino. E a mãe falando, finalmente ele entendeu a minha realidade. Finalmente ele entendeu a minha realidade. E aí o retorno, né? E eu acho que isso é um aprendizado pra gente ouvir mais e pegar menos. E o retorno às terapias, né? A gente tinha que as crianças, grande parte, aprenderam novas coisas, né? Então isso por si só já é uma grande, resposta para todos nós. E o que eu ia falar é que a questão a aprendizagem foi de ambos os lados, tanto para os profissionais quanto para os pais, para as famílias. Por quê? Porque a gente viu que a coisa acontece mesmo em casa, né? Que a prática é mesmo em casa. Mas né? E que a coisa realmente, a gente deixando, permitindo, a coisa vai acontecer em casa, independente. Eu não digo que a terapia não seja importante, é importante. A terapia vai dar o alicerce, né? Sim, que a criança precisa. Ela vai dar o alicerce. Ela vai dar o apoio. Mas a gente vê que a prática tá ali em casa e que se ela fazer, se deixar ela ali fazer e permitir que ela faça...
E aí eu Vai acho ser. que é o nosso papel na reabilitação de empoderar essas possibilidades, que muitas vezes nós somos Mostrar esse receptores caminho. dessas possibilidades. E eu acho que assim, toda mãe sabe a importância do filho brincar, né? Mas assim, desde que meu filho tem 20 dias, eu escuto que se eu não estimular ele, ele não vai sentar, ele não vai rolar, ele não vai. Então vem um peso muito grande que você fica com eu vou brincar ou eu vou estimular, né? Então, assim, eu, graças a Deus, fui muito bem orientada nesse sentido e sempre priorizei a infância do meu filho, porque isso não volta E é nunca. pesado. E liderou não volta. movimentos, né, sobre o brincar e... Mas a infância é única, é a maior preciosidade que meu filho tem, né? E eu tenho o direito de ser mãe e meu filho tem o direito de ser criança. Então, assim, o que eu sempre falo quando eu escuto essa questão de, mas a família, não sei o quê. O terapeuta, antes de pedir para a família fazer alguma coisa, eu falo isso porque minha mãe é fono e eu cresci vendo isso, você conseguiria colocar na sua rotina tudo que você está pedindo para essa mãe? Né? Então, eu acho que isso é o fundamental. E eu acho que vocês puderam, como a Marina falou aqui, viver isso na pandemia. Agora, assim, a família sabe a importância do brincar. A família quer brincar com o filho. Ela só tem uma culpa enorme Reforçada pelos terapeutas. que muitas vezes não consegue, e isso atrapalha muito no vínculo com a criança, né? Então, permitam que as mães sejam mães e que as crianças sejam crianças. A terapia, elas vão ter a vida toda. Isso. E a gente pode utilizar pode- dos recursos terapêuticos para facilitar esse engajamento, Sim. para facilitar a rotina de vocês e não colocar mais peso na mochila. É isso. É verdade. Rafa, queria que você costurasse e depois daqui a pouquinho a gente fecha com a Má. Não, e fora que dá pra estimular brincando, né? Não é tão complicado assim. De novo, foi legal ouvir os depoimentos e fazer o gancho com a vida adulta, porque eu acho que dos meus aprendizados, na verdade, de novo, nenhum tem a ver com paralisia cerebral. Eu fiquei fã do regime híbrido, eu achei sensacional. Não tenho vontade mais de voltar a trabalhar em escritório 5 dias por semana, não tem o menor sentido. Descobri que iFood é muito perigoso, você fica escravo do iFood, você pode pedir qualquer coisa, a qualquer hora, e aí você se descontrola, que é uma beleza. Notei que um dia de sol que você poder sair e tomar um pouco de vitamina D é uma boa ideia. E tem sempre uma outra coisa que eu, independente da pandemia, eu sempre pensei nisso. No futuro profissional daqui para frente, eu não tenho nenhuma resposta. E eu acho legal não ter resposta. A gente aprendeu a fazer gestão de pessoas remotamente. Significa que os vínculos de confiança mudaram e as tecnologias de entrega também, né? E isso abre possibilidades para mais inclusão no mercado de trabalho no futuro. Abre, porque você tem várias coisas que eram mitológicas e agora não são mais. E por último, a gente não consegue imaginar quais são as profissões que eu vou ter daqui 10 anos. E eu não consigo imaginar quais são as possibilidades que as pessoas vão ter de criarem os seus próprios trabalhos. Isso eu acho que é algo muito interessante para as crianças de agora, independente de qualquer característica. A gente pode não perceber uma criança hoje, numa profissão tradicional de hoje, mas nada me garante que ela vai existir daqui para frente, ou amanhã, ou daqui 10 anos, e nada me garante que eu não vou ter uma outra função que eu nem imaginava que cabe a entrega daquela pessoa daquele jeito, funciona. E quando eu olho os outros colegas com deficiência que trabalhavam comigo remotamente, isso ficou muito latente, assim. A distância possibilitou a entrega daquele profissional de um jeito que a gente não esperava que fosse assim, que fosse viável. Eu acho que o principal aprendizado em relação à gestão do trabalho é que a gente foi forçado a entender que era viável. E a gente que era resistente antes em abrir essa possibilidade. Acho que igual os terapeutas. Tô brincando. A gente tem que pensar nisso, né, gente? E somos todos humanos, estamos todos tentando melhorar, estamos todos tentando pensar em estratégias, em soluções. E a gente também tem que se permitir tentar e errar, né? A tentativa e erro é o sucesso para a prática.
Então, eu acho que isso que você traz, Rafa, das possibilidades e talvez dessa abertura de novos postos de trabalho, de novos esquemas de serviços, e que a pessoa com deficiência pode estar inserida nessa experiência. Né? Exatamente. Muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito com o pessoal de TI, programadores, desenvolvedores e desenvolvedoras, né? Muita gente que trabalhava comigo trabalhava no Brasil e fora. Trabalhava para empresas de fora sem sair de casa. Então, essas possibilidades são interessantes. Muito bom. Para fechar, queria conversar com a Marina um pouquinho, né? Sobre esses aprendizados e essas possibilidades enquanto uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que visa traduzir conhecimento. Então, né, o Instituto Nossa Casa, desde a sua fundação, tem essa missão, né, de realizar ações de tradução do conhecimento com diferentes atores, né? Então, ouvindo diferentes pontos de vista, juntando, unindo pessoas, para que a gente possa realmente aprender juntos, né? Como a gente está trazendo aqui, eram inúmeros pontos que todos nós precisamos refletir diariamente. Eu sou terapeuta, né? Não falei no início. E quantas reflexões, né, nós temos que ter todo dia e quanto aprendizado a gente tem realmente quando ouve a família. Eu tenho o privilégio de ser amiga de infância desse cara aqui e poder, né, desde pequeno, e poder, né, aprender e estar junto, né? Então, acho que para a nossa casa, que já estava nesse ambiente virtual, realmente nós tivemos uma ampliação dessas possibilidades, uma ampliação do alcance. Então, logo no início, quando nós acreditávamos que iam ser 15 dias em casa, nós reunimos... Ela fez uma maratona porque tinha que correr, gente. Porque a pandemia ia acabar. Daqui 2 semanas acaba. Corre! Tá de boa. Grava esse vídeo, corre, porque a pandemia vai acabar. E aí a gente criou a maratona de paralisia cerebral, numa correria danada, porque realmente ia acabar. E aí, com a ajuda de vários profissionais, de vários pesquisadores, que nós somos sempre gratas, porque esse trabalho é um trabalho de rede, é um trabalho que envolve todo mundo, é um trabalho que a gente quer que todo mundo sinta-se em casa, e por isso desse nome, né? E é voluntário. E é voluntário, isso, né? Com certeza. E aí a gente fez essa maratona para tentar conectar, tentar aproximar, né? Ninguém tá entendendo nada. A gente também não sabe o que fazer, né? Vocês colocaram o pesquisador e profissional para trabalhar, porque eu tava deprimida. Vamos gravar um vídeo. Vamos gravar um vídeo. Maratona. Isso. E foi a primeira ação. E aí, olhando agora, né? Enquanto a gente tá falando aqui, refletindo, logo em seguida vieram as lives. E a primeira live, meu Deus, como faz live, que nervoso, não vou conseguir, não vou dar conta. É verdade. E aí vieram as lives, e depois, logo em seguida, os cursos online, com esses caras aqui, com essa equipe, Sim, que são sim. nossos grandes amigos, que são os nossos grandes amigos, que nos apoiaram em diversas ações, que estiveram conosco, assim, vendo toda a nossa dificuldade, nosso medo. E eles falando, vai lá, vocês vão conseguir. Vamos dar o play aqui que vai dar certo. Tá todo mundo aqui cheio de lágrimas. Mas é porque realmente foi isso, Surreal. né? E eu acho que aí a maior transformação de todas foi o congresso presencial, que a gente havia falado, né? Que a gente estava com muito receio. A gente já tinha assinado um contrato. E a gente até tinha divulgado esse congresso. A gente falava, nossa, a gente tem essa responsabilidade, né? Quando a coisa começou a ficar mais longa e sem Pois fim, é, né? e aí? A gente tem essa responsabilidade. E aí, dentre inúmeras reuniões, já nesse aprendizado de que as coisas tinham que ser juntas, né? E aí nós somos gratos a todo mundo, né? Que nos possibilitou essa experiência, esse aprendizado. Veio a ideia do congresso online de paralisia cerebral, de todos para todos, né? Então, todos juntos. É um congresso para todos, não é um congresso para profissional, né? É um congresso que todos iriam aprender juntos, né? Esse congresso online ampliou as possibilidades de alcance, claro. Nós tivemos pessoas aí, 1.700 pessoas de todos os estados do Brasil. Isso jamais teria sido possível, esse número, e dessa forma, num congresso presencial. Tem o seu valor, que inclusive teremos o congresso presencial, também, né? Mas com acesso a diferentes instituições, né? A gente conseguiu fazer um movimento com acesso, com a questão financeira também, né? Algo muito mais barato, mais acessível, né? Mais possível. E aquilo nos deixou imensamente feliz, né? Eu lembro que ainda no congresso a gente estava morrendo de medo de ficar 5 pessoas aqui sem máscara, nesse mesmo lugar, né? É verdade. Né? 6 pessoas sem máscara aqui. Mas foi um aprendizado incrível, né? Acho que a partir dali, eu como terapeuta, né, nessa modificação constante
aprendi e mudei muito. A nossa casa mudou e aprendeu muito, né? Uhum. E a gente espera continuar assim, nessa mesa, sempre juntos, né? Inclusive, é bom a gente deixar um beijo, né? Pra Débora, que Pra estava no Débora, pra congresso, no Marisa, online, e a pra Marisa, Bia. pra Bia, pra gente poder sempre reconhecer que foi um momento muito, muito forte. O congresso online foi a minha primeira saída de casa. Sim. Pra mim também. Foi a minha primeira Foi saída de acho que foi a minha casa, e primeira foi viagem. Foi bem pesado, É, né? Assim. E aí também tivemos a contribuição de um número enorme de pessoas que eram, né, palestras, né, de familiares, de Sim, pesquisadores, de profissionais, todo mundo se uniu, de né? pessoas com paralisia cerebral, e foi um momento assim, um marco para nossa casa, né? Então que- acho que essa E é o aprendizado que não sai mais, né, é um Marina? aprendizado que não sai mais. E eu De acho todos para todos E eu acho que se não fosse a pandemia, talvez a gente não tivesse essa possibilidade, esse olhar, né? Acho que a gente não, talvez isso não tivesse acontecido. Então, acho que isso que fica com o Instituto Nossa Casa, né? Como aprendizado. E agora esse podcast, né? E vamos, nova versão. Vamos para novas ações, né? Vamos para novas ações. Não, eu acho legal que o legado do híbrido que eu tinha falado de emprego se aplica agora a todos os ambientes, né? A Má falou de ter um congresso presencial, mas que as pessoas vão poder acompanhar online também. Fica as duas coisas misturadas. Sim. O acesso, Diferentes modelos. Ainda não, tá? Ainda Rafael? não, tá, Rafael? Você está anunciando coisa que a gente não sabe. o acesso é possível. É Sim, possível. Sim. Ou Ele é diferente, viável, né? ou diferentes É modelos. possível de se pensar em ampliação, né? Lógico, né, gente, que nós estamos super carentes, né? Agora não mais, que todo mundo já se encontra, graças a Deus, mas o que é o encontro, o que é você estar junto, olhando no olho, isso é uma vivência muito que, legal. assim, Faz toda a Aham. diferença. o online, para mim, não substitui, né? Mas Aham. que são vivências diferentes e possibilidades diferentes aí. Bom, eu queria finalizar agradecendo, né, essa empreitada, agradecendo a confiança da IACD, da gente poder realizar esse evento, agradecer a presença de todos, remotamente, a Egmar e a Raquel, Acho que a Raquel, né? presencialmente o nosso time aqui, né, Marina, Vanessa, Marina e Rafa, e também convidar vocês para as 20 horas, a nossa Ah, sim. super live. Milhões de motivos. Rafa, se você puder falar brevemente aí, só para a gente poder fechar e agradecer a presença de todo mundo que está seguindo a gente lá no YouTube. Então, hoje à noite, às 8, a gente vai fazer um grande evento para celebrar de novo o dia 6. E a gente está convidando muita gente para fazer parte dessa festa, trazendo histórias, depoimentos. Vai ter conversa, vai ser uma mistura entre troca de pessoas, música e muita celebração. É imperdível, tá imperdível. Convidados e convidadas muito legais. Acho que eu dou spoiler agora ou não? Não? Seguro? Seguro. Não percam, 8 horas. Quem acompanhou a live do ano passado, não perca essa. Quem não acompanhou, não perca também, que tá muito boa. Gente, muitíssimo obrigado e até logo mais. Obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau!